Olá, amigos internautas, mais uma vez estou por aqui para, creio eu, poder abençoar a sua vida através da palavra de Cristo Jesus. Vou continuar falando, veja Jesus e seja transformado. E hoje eu quero compartilhar algo com você, pois eu creio que é maravilhoso poder ver Jesus no Antigo Testamento. E hoje nós vamos vê-lo aqui em Gênesis capítulo 22, um momento especial na vida do patriarca da fé, Abraão, quando Deus pede prova dele, pede prova da fé, prova do seu amor com relação ao seu filho, pedindo Isaque como holocausto sobre um dos montes Moriá. E aqui no capítulo 22, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o como holocausto, num dos montes que eu indicarei. É maravilhoso vermos isso aqui, porque não é só um momento em que o patriarca entrega seu filho, mas é um momento em que Deus entrega o seu, por nós. Nota-se que no verso 2, aqui quando lemos, disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Em algumas tradições vai dizer assim: toma o teu filho, teu único filho, o filho a quem amas. Mas espera aí, Abraão tinha mais um filho. Tinha ou não tinha? Sim, ele tinha 2 filhos. Mas aqui é maravilhoso, porque Deus não está falando de Abraão. Deus está falando dele. Deus está falando de mostrar o amor dele. Deus está falando de demonstrar o amor dele. A Bíblia diz em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está o amor de Deus, aqui está a graça de Deus. É isso que nos traz vida, é isso que nos traz alegria e que nos torna livres em Deus, sabendo que Deus nos ama a ponto de ter entregue o próprio Filho. E não aconteceu apenas há cerca de 2000 anos atrás, quando ele vai à cruz, mas Deus sacrifica o seu Filho desde Gênesis capítulo de número 3. A gente já vem falando sobre isso. E eu quero lhes mostrar a grandeza desse amor de Deus e que você pode confiar no amor que Deus tem por você também. Talvez você diga, mas eu não conheço Deus assim, dessa forma como você conhece, ou eu nunca me aproximei de Deus. Na verdade, a maioria das pessoas tem medo de que se aproximarem de Deus, Deus peça prova da fé delas e Deus as esmague como um inseto para que elas provem que querem Deus. Por favor, não façam isso. Não deixe que esse pensamento maligno tome conta do seu coração, porque isso não parte de Deus. Isso apenas a mente e a alma do homem adoecida, cheia de religiosidade, e isso vem para roubar-nos de Deus, porque a verdade é que Deus nos ama. O fato é que nós somos altamente favorecidos e profundamente amados por Deus. Toda a Bíblia vai nos mostrar isso claramente. E eu quero compartilhar isso com você, esse momento, e quero poder, em Cristo, abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá certo? Aqui o texto nos diz que ele toma o animal, 2 servos, e ele pega a lenha, põe sobre o animal, pega o fogo e o cutelo e sai com Isaque a caminho de 3 dias. 3 dias passados, eles chegam ao pé do Monte Moriá. Então ele diz para os servos: olha, fiquem aqui, cuidem do animal e nós subiremos e adoraremos. E ao terminar de adorar, nós desceremos. E aqui, quando ele chega no momento do pé do monte, Abraão, e isso é maravilhoso, Abraão pega a lenha que estava sobre o animal, sobre o jumento, ele tira a lenha e coloca nas costas de Isaque. Isaque vai subir o Monte Moriá, o monte do sacrifício, onde ele seria sacrificado, carregando a lenha. O que isso faz você lembrar? Para que isso aponta? Bem, amigos, isso aponta para a cruz, o madeiro. E a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso é que a maldição das nossas vidas, em Jesus, elas têm um fim, elas se encerram. Porque Jesus, em Gálatas 3, verso 13, se tornou maldito em nosso lugar. Assumiu o nosso lugar, morrendo morte de cruz. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Deus nos ama demais, Deus é maravilhoso no seu amor, porque a morte de cruz era algo assim tão terrível, porque cometendo-se um pecado, feito o julgamento sobre o pecado, sobre a pessoa, e sendo definido o julgamento de que aquela pessoa deveria morrer por causa de tais pecados, ela tinha que ser pendurada numa cruz. Isso significa que ela era indigna da terra e indigna do céu. E em segunda instância, era para que a maldição dela, dos pecados dela, não caísse sobre a terra e não amaldiçoasse a terra que Deus já havia abençoado. E aí Jesus assume o nosso lugar. E a maldição dos nossos pecados caiu sobre ele. E ele morre pendurado numa cruz, para que a terra fique livre de maldição. A maldição dos nossos pecados foi removida na cruz do Calvário. Glória a Deus! Jesus levou a nossa maldição, Jesus nos libertou, Jesus te liberta. Você só precisa crer nele, crer nesse amor. E quando eu falo desse amor, eu posso mostrar para você hoje, em Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus, eu posso mostrar o amor de Deus para você agora. Quando Abraão coloca a lenha no ombro de Isaac, ele representa Cristo, levando o madeiro para ser crucificado nele. E a Bíblia vai dizer que Abraão toma a tocha, o fogo e o cutelo. O que significa essa tocha, esse fogo? Quando eles sobem ambos ali, ele sobe carregando fogo. Isso fala da justiça de Deus contra todo o pecado e toda a impiedade dos homens. O pecado tem que ser punido, o pecado tem que ser castigado. E é claro, tem que ser castigado sobre o pecador. E o amor de Deus é revelado onde? No fato em que Deus sacrificou o próprio Filho para não sacrificar você. Ele trouxe o juízo dele, que produz morte por causa do pecado, sobre o Filho dele, para não trazer sobre você, para dar para você uma vida, para dar para você a eternidade, para dar para você o perdão dele, o seu amor, e fazer de você o beneficiário do amor e bondade de Deus. É aqui que nós vemos algo maravilhoso. Ele leva a tocha com fogo, representando o fogo da ira de Deus, que seria lançado sobre o corpo de Jesus em nosso lugar. Nós deveríamos ter ido para a cruz. Nós somos os pecadores miseráveis, cegos, pobres e nus, que mereciam ir para a cruz, porque nossos pecados mereciam tal punição. Ele não tem pecado, ele não conheceu o pecado e ele não cometeu pecado algum. Então, ele aceitou de bom grado e por amor ir à cruz ao nosso lugar, para nos perdoar e nos salvar. Mas vamos continuar aqui nesse texto. Eles sobem e quando eles estão lá em cima, Abraão pega Isaac, amarra sobre o altar, sobre a lenha, e ele levanta a mão para imolar o rapaz. Quando ele faz isso, o anjo do Senhor brada de lá e diz: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho, o filho a quem amas. Espera aí, mais uma vez ele está dizendo que Abraão não negou o único filho, o filho a quem amas, mas ele tinha outro filho. Tinha. Mas sabe, ele não estava falando de Abraão, ele estava mostrando para Abraão seu amor, ele estava mostrando o Calvário, ele estava mostrando a cruz. E aí Abraão também compreenderia o seu grande amor, o grande amor de Deus. Deus estava falando dele, que ele não negaria o seu filho, o seu único filho, o filho a quem ele amava. Por isso hoje você pode dizer: Pai, o Senhor me ama. E por que o Senhor me ama tanto? Como o Senhor me ama? Porque o Senhor não negou o seu único filho, o filho a quem o Senhor ama. Ele não negou ele por nós. Não negou de sacrificá-lo, de ir à cruz por nós. Por isso você pode confiar no amor de Deus. Deus ama você, Ele perdoa os seus pecados. Você precisa crer no sacrifício de Jesus e confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Confiar a sua vida a Jesus e receber salvação, perdão, paz, a vida eterna. Porque só Jesus Cristo pode salvar você. Nada mais na terra, nem você, nem nenhum outro homem pode salvar você. Nada. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração agora. Deus estava falando a respeito dele mesmo. Então, quando ele diz para Abraão não sacrificar o filho, Abraão olha e de repente há um carneiro que está ali preso
pelos chifres nos arbustos. E Abraão sacrifica no lugar do próprio filho. Deus estava dizendo, isso é o que eu farei, por amor de vós. Eu sacrificarei meu filho no lugar de vocês, no lugar do pecador. Porque eu vos amo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus, confie nele, receba Jesus como seu Salvador. E a você, meu irmão, que já está na aliança com Jesus, confie e descanse nesse amor. Pratique a presença de Jesus na sua vida, pois Ele está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus que conosco está. Então, descanse no Senhor, confie nele em meio às suas provações, em meio às lutas que nós enfrentamos, que são comuns e inerentes à vida. Ele está presente para nos fazer vencer e para que o nome dele seja glorificado. Deus vos abençoe, um ótimo dia, graça e paz. Eu amo vocês.